Bom dia, queridos e amados irmãos, mais uma vez estamos juntos aqui, voltando nesta quinta-feira com os nossos estudos. Ontem eu não pude aí, não consegui gravar o vídeo de quarta-feira, mas vamos aqui fazer um breve resumo da lição de quarta-feira e já na lição desta quinta-feira, para não deixarmos passar nada daquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Lembrando que estamos estudando esse tema maravilhoso, descanso em Cristo, e estamos então já na lição de número 6, encontrando descanso nos laços familiares, falando aí nessa semana da vida de José, né? José do Egito. Quem não conhece a história de José, é uma história, considero eu, uma das mais bonitas da palavra de Deus. Na lição de quarta-feira, queridos, trouxe um tema interessante, a qual nós vamos refletir aqui, e antes de nós entrarmos no assunto, vamos orar e pedir orientação do Espírito Santo para nós entendermos melhor esse assunto. Pai querido Deus eterno, te louvamos, meu Deus, por essa oportunidade de estarmos na sua presença. Nos ajuda, meu Pai, a entender a sua palavra, aplicar em nossa vida prática os seus ensinamentos. Nos ajuda, meu Pai amado, ilumina o nosso coração, a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos lembrar aqui o verso para memorizar essa semana, né? Não podemos esquecer. 2 Pedro capítulo 3, verso 17 e 18, diz assim: portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amados, na lição de quarta-feira trouxe um tema interessante aí sobre a vida de José, né? O tema relacionamentos aprovados por Deus, né? Inicialmente a história de José no Egito dá uma guinada aí positiva. Ele tinha se entregado a Deus e o Senhor abençoou José, né? Que ascendeu às alturas inimagináveis na casa de Potifar. Na prática, queridos, de que modo as bênçãos de Deus podiam ser vistas na vida de José? Como eram suas relações interpessoais, né? Queridos, vamos ver aqui então essa passagem no livro de Gênesis, capítulo 39, verso 3 a 6, né? Onde aí no contexto José já estava aí vivendo na casa de Potifar. Potifar comprou, né, José aí como escravo. E José acabou governando a sua casa. E no verso 3 diz o seguinte: vendo, pois, o seu senhor, né, Potifar, que o Senhor, né, o nosso Deus, estava com José, com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. Queridos, parecia que José estava se dando muito bem aí com Potifar. O seu relacionamento com os servos era tranquilo, mas a confusão estava se formando. Uma pessoa da casa estava inquieta. Quem era essa pessoa? José teve um problema com a esposa de Potifar. Talvez devêssemos aí reformular, né? A esposa de Potifar tinha um problema. Ela viu os outros como coisas que podiam ser manipuladas por elas e usadas também, né? Ela queria usar José, alguém que tinha um belo porte, boa aparência. A Bíblia raramente menciona as características físicas das pessoas, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração, como diz lá em 1 Samuel 16, verso 7. Nesse caso, a boa aparência de José parece ter sido mais um obstáculo do que um auxílio em sua busca pela pureza e fidelidade aos princípios de Deus. Apesar da insistência da mulher de Potifar, né, que queria se deitar com José, José fez algo aparentemente contraproducente, né? Ele aplicou os princípios bíblicos ao problema com a esposa de Potifar. Os preceitos divinos não são antiquados, como pode aí atestar qualquer pessoa que sofreu as consequências do pecado. José se lembrou do mandamento não adulterarás, né?
ensinado aí com certeza pelo seu pai, e a narrativa bíblica indica que aquela não foi uma tentação isolada. A esposa de Potifar o perseguia repetidamente. José tentou explicar sua motivação para a sua decisão, mas pareceu não funcionar. José não podia controlar as escolhas dos outros, mas honrou a Deus na sua maneira de tratar as pessoas. Ele aprendeu a andar com o Senhor e isso o ajudou a resistir à tentação. José foi fiel a Deus no momento de crise de sua vida, um momento, né, de provação, né, uma tentação aí na carne. José preferiu obedecer a Deus. Queridos, na lição ainda de quinta-feira, né, dia 5 de agosto, ainda falando de José, fala sobre o grande conflito próximo e pessoal. José sofreu por causa de sua decisão fundamentada nos princípios de Deus e foi preso por isso, né? Como propriedade de Potifar, José poderia ter sido até morto. Potifar, evidentemente, não acreditou em sua esposa, mas tomou uma atitude para proteger a sua reputação. Apesar das circunstâncias horríveis, as escrituras dizem: o Senhor, porém, estava com José, lá em Gênesis 39, verso 21. A vida na terra não é justa, o bem nem sempre é recompensado e o mal nem sempre é punido. Mas há uma boa notícia: José encontrou descanso mesmo na prisão, porque Deus estava com ele. José não se concentrou na injustiça da situação, não se retraiu nem desistiu de seu Deus. O que fez José na prisão? Como ele se relacionou aí com as pessoas que estavam ali presas com ele? Na prisão, José trabalhou com a realidade, não com o ideal. Fez contatos e ajudou os outros, embora a situação ali estivesse longe do ideal. Além disso, José não deixou de pedir ajuda e se tornar aí vulnerável. Ele pediu ajuda do copeiro de quem tinha interpretado um sonho. Você pode verificar isso lá em Gênesis capítulo 39, no verso 21, e também no capítulo 40, no verso 22. Deus permitiu que José fosse lançado na prisão, queridos, para ajudar a construir o seu caráter e a prepará-lo para as tarefas que teria pela frente. Na prisão ele aprendeu a esperar, aprendeu a interpretar e aprendeu também a confiar no Senhor. O fato de sermos chamados a suportar a prova mostra que o Senhor Jesus vê em nós alguma coisa de precioso que deseja aí desenvolver em nosso caráter, né, para desempenhar aí no seu reino. Queridos, na lição de hoje, que nós possamos aprender a confiar em Deus como José confiou nas adversidades, nos momentos difíceis. Falar de Deus, louvar a Deus quando tudo vai bem é fácil até, né? Mas na dificuldade realmente é difícil. Mas que nós possamos confiar no Senhor e desempenhar o nosso bom papel de servos e continuar obedecendo a Deus mesmo nas adversidades. Queridos, vamos orar e agradecer a Deus por mais essa lição que o Senhor Jesus tem nos ensinado através da nossa lição de Escola Sabatina. Deus querido, Deus eterno, te louvamos, meu Pai, por mais essa lição, que o Senhor Jesus possa abençoar a nossa vida, o nosso dia a dia com o Senhor, que nós possamos desempenhar, meu Pai, em nosso caráter, a obediência, Senhor Jesus, o amor pela sua palavra, a fidelidade à sua palavra. Que o Senhor possa nos ajudar, meu Pai, a ser servos fiéis como José, que nós possamos nas adversidades continuar honrando e louvando o seu santo nome, Senhor, obedecendo a sua palavra, a sua lei. Nos ajuda, Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Tudo isso nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, fique com Deus, tenha aí uma sexta-feira abençoada, um fim de semana abençoado e voltaremos aí no domingo para continuar estudando sobre esse tema maravilhoso. Que o Senhor Jesus possa abençoar o seu dia de hoje, né? E reflita em seu coração qual que é o desejo de Deus para a sua vida. Fique com Deus, um forte abraço e tchau!